Sua dor tem fim. Descubra por que Jesus é o único médico que nunca desiste do seu caso. Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Que alegria poder estar com vocês hoje para compartilhar uma verdade tão poderosa e transformadora. Estou aqui para falar diretamente ao seu coração sobre algo que pode mudar completamente sua perspectiva sobre cura, sobre esperança e sobre o poder restaurador que está disponível para cada um de nós. Independentemente do que você esteja enfrentando hoje, seja uma doença física, uma ferida emocional profunda ou uma alma cansada, há uma mensagem de esperança que precisa ser ouvida, uma verdade que precisa ser abraçada. Jesus é o melhor curador que existe no universo, e Ele está disponível para você agora mesmo. Você já se perguntou por que tantas pessoas, mesmo após consultarem os melhores especialistas, continuam sofrendo com doenças e aflições? Já observou como alguns buscam cura em diversos lugares, experimentam diferentes tratamentos, mas ainda assim permanecem presos ao sofrimento? Existe uma razão para isso, e ela está diretamente ligada ao fato de que a verdadeira cura não vem apenas de remédios ou procedimentos médicos, por mais importantes que estes sejam. A cura completa, aquela que alcança não apenas o corpo, mas também a alma e o espírito, só pode vir de alguém que compreende perfeitamente nossa constituição humana, alguém que nos criou e conhece cada célula do nosso ser. E esse alguém é Jesus, o médico dos médicos, aquele que curou leprosos com um simples toque, devolveu a visão aos cegos e ressuscitou mortos. Antes de continuarmos com esta mensagem poderosa, quero pedir que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like neste vídeo. Seu apoio nos ajuda a levar esta palavra de esperança e cura para milhares de pessoas que estão precisando ouvir que existe um curador que nunca falha, que nunca desiste, que nunca se cansa de restaurar vidas quebradas. E prepare seu coração, porque ao final deste vídeo, faremos juntos uma poderosa oração de cura, onde invocaremos o nome daquele que tem todo o poder no céu e na terra para transformar sua situação. Não importa qual seja seu diagnóstico ou quão impossível pareça sua cura, Jesus é especialista em realizar o impossível. Quando olhamos para as Escrituras Sagradas, encontramos inúmeros relatos de curas milagrosas realizadas por Jesus durante seu ministério terreno. Em Mateus 8:16-17 lemos: Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoninhados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os doentes. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Este texto nos revela uma verdade fundamental. Jesus não apenas tem o poder de curar, mas também o desejo profundo de carregar nossas dores, de tomar para si nossos sofrimentos. Diferente de qualquer médico humano, por mais dedicado que seja, Jesus não apenas trata os sintomas, ele absorve nossa dor e nos oferece sua perfeita saúde em troca, o que torna Jesus o melhor curador que existe. Primeiramente, sua capacidade de diagnosticar perfeitamente. Enquanto médicos humanos, mesmo os mais brilhantes, podem errar em seus diagnósticos ou precisar de exames e testes para identificar a causa de uma doença, Jesus enxerga além das aparências. Em João 2:25, a Bíblia nos diz que Jesus não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Isso significa que Jesus conhece não apenas os sintomas visíveis, mas também as causas profundas.
as raízes espirituais e emocionais que muitas vezes estão por trás das enfermidades físicas. Ele vê o que nenhum raio-x pode mostrar, o que nenhum exame de sangue pode detectar. As feridas da alma, as amarras espirituais, os traumas escondidos que afetam nossa saúde integral. Outro aspecto que faz de Jesus o curador incomparável é seu método de tratamento. Enquanto a medicina humana frequentemente se concentra apenas no corpo físico, Jesus trata o ser humano em sua totalidade: corpo, alma e espírito. Quando Jesus curou o paralítico em Marcos 2, ele começou perdoando seus pecados antes mesmo de ordenar que o homem se levantasse e andasse. Isso nos mostra que Jesus compreende a conexão profunda entre nossa condição espiritual e nossa saúde física. Ele sabe que muitas vezes precisamos de perdão e libertação interior antes mesmo da manifestação da cura física. Jesus não oferece apenas alívio temporário, mas restauração completa, tratando tanto os sintomas quanto as causas mais profundas de nosso sofrimento. A acessibilidade é outro fator que distingue Jesus como o melhor curador. Na medicina tradicional, muitas vezes enfrentamos barreiras como altos custos, longas filas de espera, distâncias geográficas ou falta de especialistas em determinadas áreas. Porém, o consultório de Jesus está sempre aberto, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não há necessidade de marcar hora, não há lista de espera, não há plano de saúde necessário. Em Mateus 11:28, Jesus nos convida: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Este convite universal demonstra que o acesso ao grande médico está disponível para todos, independentemente de classe social, nacionalidade, idade ou qualquer outro fator. Jesus nunca recusa um paciente, nunca considera um caso perdido, nunca diz que não há mais nada a fazer. Talvez você esteja pensando: mas se Jesus é realmente esse curador maravilhoso, por que ainda vemos tantas pessoas sofrendo? Por que alguns cristãos sinceros continuam doentes mesmo após orações e súplicas? Esta é uma pergunta legítima e profunda. A verdade é que a cura, assim como todos os aspectos do reino de Deus, opera dentro do contexto da soberania divina e de seus propósitos eternos. Em 2 Coríntios 12, o apóstolo Paulo relata ter suplicado 3 vezes ao Senhor que removesse seu espinho na carne, uma aflição não especificada. A resposta que recebeu não foi a cura física, mas algo igualmente valioso: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esta passagem nos ensina que, em alguns casos, Deus permite que continuemos enfrentando desafios físicos porque, através deles, sua graça e poder são manifestados de maneiras que não seriam possíveis de outra forma. Paulo chegou a declarar: portanto, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Isso não diminui Jesus como curador, mas amplia nossa compreensão de como a cura pode se manifestar. Às vezes a cura vem como um milagre instantâneo, outras vezes como força sobrenatural para suportar a enfermidade, e em outros casos como paz e propósito em meio ao sofrimento. Em todas essas situações, Jesus continua sendo o melhor curador, porque Ele sempre fornece exatamente o que precisamos para nosso bem maior e para a glória de Deus. A eficácia
de Jesus como curador também se destaca pelo fato de que suas curas são completas e definitivas. Quando Jesus curava alguém nos evangelhos, não havia recaídas, não havia efeitos colaterais negativos, não havia necessidade de retornos para ajustes no tratamento. Em Lucas 17, quando Jesus curou os 10 leprosos, a Bíblia diz que eles foram purificados enquanto seguiam seu caminho. Uma cura total e instantânea de uma doença que a medicina da época considerava incurável. Mesmo hoje, com todos os avanços da ciência médica, existem condições que os médicos só conseguem gerenciar, mas não curar completamente. Jesus, porém, não conhece limites em sua capacidade restauradora. Para ele, não existem casos terminais, não existem prognósticos impossíveis, não existem situações irreversíveis. Jesus também se destaca como o melhor curador, porque ele não apenas trata os sintomas presentes, mas previne problemas futuros. Em João 5, após curar um homem que estava enfermo há 38 anos, Jesus o encontrou novamente e disse: "Olhe, você está curado, não volte a pecar, para que não lhe aconteça algo pior." Esta abordagem preventiva demonstra a preocupação de Jesus, não apenas com nossa condição atual, mas com o nosso bem-estar futuro. Ele nos oferece orientações para um estilo de vida que mantém a saúde restaurada, ensinando-nos a viver em harmonia com os princípios divinos que sustentam nossa saúde física, emocional e espiritual. Jesus não quer apenas nos ver curados hoje, mas deseja que permaneçamos saudáveis por toda a eternidade. É impressionante observar também a diversidade de métodos curativos empregados por Jesus. Algumas vezes, ele curava com uma simples palavra, como no caso do servo do centurião em Mateus 8. Em outras ocasiões, utilizava o toque físico, como quando tocou os olhos dos cegos em Mateus 9. Há relatos de Jesus usando elementos como saliva e barro para curar um cego em João 9. Ou pedindo que as pessoas realizassem alguma ação específica, como quando ordenou aos 10 leprosos que se apresentassem aos sacerdotes antes mesmo de estarem visivelmente curados. Esta variedade de métodos nos ensina que Jesus não está limitado a fórmulas ou protocolos rígidos. Ele trata cada pessoa de maneira única e personalizada, reconhecendo que cada ser humano é singular em sua constituição e necessidades. Agora, quero iniciar um momento especial de oração, dirigindo-me diretamente a Jesus, o maior médico de todos os tempos. Vamos juntos abrir nossos corações para receber o toque curador daquele que disse: "Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância." João 10:10. Jesus, neste momento, nos aproximamos de Ti com corações abertos e expectantes. Reconhecemos que em Ti está a fonte de toda cura, de toda restauração e de todo bem-estar verdadeiro. Diante de Ti, não há doença incurável, não há ferida que não possa ser cicatrizada, não há quebrantamento que não possa ser restaurado. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o poder que manifestaste nas ruas da Galileia continua tão ativo e eficaz hoje quanto naquela época. Jesus, Tu conheces cada pessoa que está ouvindo esta oração neste momento. Tu sabes exatamente o que cada um está enfrentando. As dores físicas que perturbam o sono, as enfermidades crônicas que limitam os movimentos, os diagnósticos assustadores que geram ansiedade, as feridas emocionais que sangram silenciosamente, os traumas do passado que ainda aprisionam. Nada está oculto aos teus olhos,
e nada está além do teu poder curador. Tu és o médico que nunca se confunde em seus diagnósticos, nunca erra em seus tratamentos, nunca desiste de um paciente. Por isso, com confiança e fé, trazemos a Ti todas as nossas necessidades de cura, sabendo que Tu te importas profundamente com cada aspecto do nosso ser. Senhor Jesus, pedimos que neste momento Teu poder curador flua como um rio de águas vivas, alcançando cada célula, cada órgão, cada sistema do corpo daqueles que precisam de restauração física. Onde há câncer, que Teu poder destrua as células malignas e restaure a saúde dos tecidos. Onde há dor crônica, que Teu bálsamo traga alívio e conforto. Onde há órgãos danificados ou disfuncionais, que Tua mão criadora os renove e restaure sua função plena. Onde há dependência de substâncias, que Tua libertação quebre as cadeias do vício. Onde há desequilíbrios hormonais ou químicos, que Tua sabedoria restabeleça a harmonia perfeita que planejaste para nossos corpos. Jesus, reconhecemos que muitas enfermidades físicas têm raízes em feridas emocionais e espirituais. Por isso, pedimos que Tua luz penetre nas áreas mais profundas de nosso ser, trazendo cura para memórias dolorosas, libertação de traumas passados, perdão para relacionamentos quebrados. Tu conheces as marcas invisíveis que carregamos, a rejeição que sofreu um filho abandonado, o abuso que silenciou uma criança inocente, a traição que despedaçou um coração confiante, a perda que deixou um vazio aparentemente impossível de preencher. Para cada uma dessas feridas, Tu tens um toque específico, uma palavra restauradora, um novo começo. Que Tua presença amorosa alcance esses lugares escondidos e traga a luz da cura completa. Mestre Jesus, sabemos que és especialista em casos considerados impossíveis pela medicina humana. Quando os médicos dizem não há mais nada a fazer, Tu apenas estás começando a operar. Quando os prognósticos são desanimadores, Tua esperança se levanta como o sol da manhã. Por isso, com ousadia, trazemos a Ti os casos mais difíceis, as situações mais desafiadoras, os diagnósticos mais temidos. Diante de Ti, apresentamos aqueles que foram mandados para casa sem esperança, aqueles que esgotaram todos os recursos médicos disponíveis, aqueles cujas condições são consideradas irreversíveis pela ciência atual. Cremos que para Ti nada é impossível, e que uma palavra Tua é suficiente para reverter qualquer situação, por mais grave que pareça. Jesus, também Te pedimos cura para relacionamentos quebrados, para famílias divididas, para amizades rompidas. Tu que reconciliaste a humanidade com Deus através de Tua cruz, ensina-nos o caminho da reconciliação uns com os outros. Cura os casamentos à beira do divórcio, restaura o diálogo entre pais e filhos distanciados, renova o amor que esfriou, reconstrói a confiança que foi traída. Que Tua graça nos capacite a perdoar como fomos perdoados, a amar como fomos amados, a estender a mão como Tu estendeste a mão para nós quando estávamos longe. Que a cura dos relacionamentos traga também cura para corpos adoecidos pelo estresse, pela mágoa e pelo ressentimento. Senhor Jesus, pedimos que Tua cura se estenda também às mentes perturbadas, aos pensamentos obsessivos, às emoções desequilibradas. Em um mundo que gera tanta ansiedade, depressão, medo e confusão mental, Tu és a fonte de paz que excede todo entendimento, a alegria que permanece mesmo nas circunstâncias adversas, a clareza que dissipa toda a névoa de confusão.
para aqueles que lutam contra pensamentos suicidas, que tua esperança renove o desejo de viver. Para os que enfrentam transtornos mentais, que tua estabilidade restaure o equilíbrio. Para os que não conseguem dormir pela ansiedade, que tua paz seja o travesseiro que acalma a mente agitada. Grande médico, cremos que tua cura não se limita à ausência de doença, mas inclui a plenitude de vida que prometeste. Por isso pedimos que restaures não apenas o que foi perdido ou danificado, mas que nos conduza a um nível de saúde e bem-estar que talvez nunca tenhamos experimentado antes. Que possamos conhecer a vitalidade que vem de viver em harmonia com teus princípios, a energia que flui quando caminhamos em teus propósitos, a resistência que se desenvolve quando nos alimentamos de tua palavra. Que sejamos curados para servir, restaurados para compartilhar, fortalecidos para abençoar outros que ainda sofrem, tornando-nos extensões de tuas mãos curadoras neste mundo tão necessitado. Quando refletimos sobre Jesus como o melhor curador, é impossível não mencionar o fato de que ele cura sem discriminação. Nos evangelhos, vemos Jesus curando pessoas de todas as camadas sociais, desde o servo de um centurião romano até a filha de um líder da sinagoga, desde uma mulher cananeia considerada impura pelos judeus até leprosos, marginalizados pela sociedade. Em Atos 10:34, Pedro declara: agora percebo verdadeiramente que Deus não faz acepção de pessoas. Esta verdade se manifesta poderosamente no ministério de cura de Jesus. Ele não pergunta se a pessoa merece ser curada, não verifica seu histórico religioso, não avalia seu status social ou econômico. Jesus cura por compaixão, movido pelo amor incondicional que sente por cada ser humano, independentemente de quem seja ou do que tenha feito. Jesus, continuamos nossa oração, reconhecendo que tua compaixão alcança a todos sem distinção. Neste momento, intercedemos por aqueles que se sentem indignos de receber tua cura. Pessoas que carregam culpa por escolhas passadas, que acreditam estar sendo punidas por seus erros, que pensam não merecer um novo começo. Revela a eles, Senhor, que tua graça é maior que qualquer pecado, que teu amor é mais forte que qualquer falha, que tua misericórdia se renova a cada manhã. Assim como não recusaste tocar o leproso quando ele clamou: se quiseres, podes me purificar. Mostra a cada coração quebrantado que tua vontade é restaurar, purificar e renovar. Não importa quão manchado alguém se sinta. Outro aspecto extraordinário de Jesus como curador é sua capacidade de transformar o sofrimento em testemunho. Quando Jesus curou o endemoninhado gadareno em Marcos 5, disse-lhe: vá para casa para junto dos seus, e conte-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. A cura proporcionada por Jesus não serve apenas para nosso benefício pessoal, mas torna-se um poderoso testemunho do amor e poder de Deus. Quantas vidas têm sido transformadas ao ouvirem relatos de curas milagrosas? Quantas pessoas encontraram esperança ao verem a transformação na vida de alguém que foi tocado pelo grande médico? Jesus não apenas restaura nossa saúde, mas nos transforma em embaixadores de sua compaixão e poder, multiplicando assim o impacto de cada cura que realiza. Jesus, pedimos que cada cura que realizas se torne um testemunho vivo de teu poder e amor. Que aqueles que recebem teu toque restaurador não guardem esse milagre para si, mas o compartilhem ousadamente, tornando-se faróis de esperança para outros que ainda sofrem. Dá-nos coragem para declarar tuas maravilhas,
sabedoria para explicar como agiste em nossas vidas, e humildade para reconhecer que todo louvor e glória pertencem somente a Ti. Que cada pessoa curada, como o cego de nascença, possa declarar, com simplicidade e convicção: uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Transforma nossas cicatrizes em histórias de superação, nossas lágrimas em testemunhos de alegria, nossas limitações vencidas em declarações de Tua grandeza. É notável também como Jesus frequentemente conectava a cura física com a cura espiritual. Em Marcos 2, antes de curar o paralítico, Jesus declarou: Filho, os seus pecados estão perdoados. Esta conexão profunda entre perdão e cura revela a compreensão holística que Jesus tem de nossa natureza. Ele sabe que muitas vezes carregamos pesos invisíveis de culpa, vergonha e condenação que afetam nossa saúde física e emocional. O perdão que Jesus oferece não é apenas uma declaração teológica, mas uma experiência libertadora que remove fardos opressores e permite que todo o nosso ser respire livremente. Como disse o salmista: bendiga o Senhor a minha alma. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Salmo 103, 2, 3. Jesus, neste momento pedimos que Teu perdão flua como um rio purificador sobre todos que buscam cura. Liberta-nos do peso da culpa que nos paralisa, da vergonha que nos encurva, da autocrítica que nos destrói por dentro. Ajuda-nos a perdoar a nós mesmos como Tu nos perdoas, a aceitar Tua graça sem questionamentos, a viver na liberdade que conquistaste para nós, e da mesma forma, capacita-nos a perdoar aqueles que nos feriram, a liberar o ressentimento que envenenou nossos corações, a cortar as amarras invisíveis que ainda nos conectam a relacionamentos tóxicos do passado. Que o perdão recebido e concedido abra caminho para a cura completa de corpo, alma e espírito, permitindo que experimentemos a vida abundante que vieste trazer. Uma característica única de Jesus como curador é sua capacidade de transformar o tempo de espera em tempo de preparação. Nem sempre a cura vem instantaneamente. Às vezes, como no caso da mulher com fluxo de sangue em Marcos 5, são necessários anos de persistência e fé. Durante esses períodos de espera, Jesus não está ausente ou indiferente. Ele está trabalhando nos bastidores, preparando não apenas a cura física, mas transformando nosso caráter, aprofundando nossa fé, ensinando-nos lições que seriam impossíveis de aprender de outra forma, como diz Tiago 1:4. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. Jesus, como o perfeito curador, sabe exatamente quando e como intervir para produzir não apenas cura momentânea, mas transformação duradoura. Jesus, para aqueles que estão esperando há muito tempo por sua cura, que estão cansados de lutar, que começam a duvidar se a restauração virá, pedimos uma renovação de força e esperança. Como a águia que renova suas forças, revigora aqueles cujas asas estão cansadas de bater contra os ventos contrários da enfermidade persistente. Revela o propósito escondido nos períodos de espera, as lições preciosas que só podem ser aprendidas no vale da sombra, os tesouros que só podem ser encontrados nas profundezas. Que mesmo em meio à dor, possamos experimentar Tua presença constante, Teu amor inalterável, Tua paz que excede todo entendimento. E quando o tempo for perfeito, que Tua cura venha não apenas como restauração física,
mas como coroamento de uma jornada de transformação interior. Outra qualidade extraordinária de Jesus como curador é sua capacidade de curar não apenas o indivíduo, mas também as relações e comunidades. Quando Jesus curou o leproso em Marcos 1, ordenou-lhe que se apresentasse ao sacerdote e oferecesse os sacrifícios prescritos por Moisés. Este ato não era apenas um procedimento religioso, mas permitia que o homem curado fosse oficialmente reintegrado à comunidade da qual havia sido excluído devido à sua condição. Jesus compreende que o isolamento social muitas vezes acompanha a doença, e sua cura visa restaurar não apenas a saúde individual, mas também os laços comunitários rompidos pela enfermidade. Ele deseja que sejamos curados para participar plenamente da vida em comunidade, para dar e receber amor, para servir e ser servidos. Jesus, pedimos que tua cura restaure não apenas indivíduos, mas famílias inteiras, comunidades e nações. Cura os relacionamentos quebrados pela tensão que a doença crônica traz. Renova os laços enfraquecidos pelo desgaste emocional do cuidado prolongado. Restaura a comunicação interrompida pelo estresse e pela preocupação. Que as famílias que enfrentam o desafio de cuidar de membros doentes encontrem nova força, união e propósito nessa jornada. Que as comunidades aprendam a incluir e valorizar aqueles que vivem com limitações físicas ou mentais, reconhecendo os dons únicos que cada pessoa traz, independentemente de sua condição de saúde. Que as nações desenvolvam sistemas de saúde justos e compassivos, refletindo teu coração pelo bem-estar integral de todos. Um aspecto fascinante do ministério de cura de Jesus é como ele frequentemente envolvia a participação ativa daqueles que buscavam restauração. Quando curou o cego Bartimeu em Marcos 10, Jesus primeiro perguntou: "O que você quer que eu faça por você?" Mesmo sendo onisciente e conhecendo perfeitamente a necessidade do homem, Jesus quis que ele articulasse seu desejo, que expressasse sua fé através de um pedido específico. Em outras ocasiões, Jesus pedia que as pessoas realizassem alguma ação, como o homem com a mão ressequida que deveria estendê-la, ou Naamã que deveria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Estas não eram condições arbitrárias, mas convites para um engajamento ativo no processo de cura, uma parceria entre o poder divino e a resposta humana de fé e obediência. Jesus, ajuda-nos a participar ativamente de nossa própria cura, a não sermos meros espectadores passivos, mas colaboradores no processo de restauração. Dá-nos coragem para articular claramente nossas necessidades, como Bartimeu que clamou por misericórdia, mesmo quando tentaram silenciá-lo. Concede-nos fé para obedecer a tuas instruções, mesmo quando parecem ilógicas aos olhos humanos, como pareceu a Naamã a ordem para mergulhar em um rio lamacento. Mostra-nos quais hábitos precisamos abandonar, quais atitudes precisamos cultivar, quais passos práticos precisamos dar para cooperar com tua obra restauradora em nossas vidas. Que possamos entender que, embora a cura venha exclusivamente de ti, nossa participação através da fé, obediência e perseverança é parte integrante do caminho que traçaste para a nossa restauração completa. Uma das características mais reconfortantes de Jesus como curador é sua paciência infinita com nossas dúvidas e questionamentos durante o processo de cura. Quando João Batista, preso e possivelmente desanimado, enviou mensageiros para perguntar a Jesus: "És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro?" Jesus não o repreendeu por sua dúvida. Em vez disso,
Apontou para as evidências de seu ministério. Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Mateus 11:4-5. Jesus entende que a jornada de cura muitas vezes inclui momentos de questionamento, períodos de dúvida, especialmente quando a dor persiste ou o progresso parece lento. Jesus, em tua infinita compaixão, acolhe nossas dúvidas e perguntas durante o processo de cura. Quando nos perguntamos por que eu? Por que agora? Por que esta doença? Por que a cura demora tanto? Não te afastas de nós nem te ofendes com nossos questionamentos. Como fizeste com João Batista, ajuda-nos a olhar para as evidências de tua obra em nossa vida e no mundo ao nosso redor, a recordar tuas fidelidades passadas, a reconhecer os pequenos sinais de progresso que muitas vezes ignoramos. Concede-nos a graça de duvidar de nossas dúvidas, mais do que duvidamos de tuas promessas, de questionar nossos questionamentos, mais do que questionamos teu amor. E quando as respostas não vierem imediatamente, dá-nos paz para descansar na certeza de que tu compreendes perfeitamente o que estamos passando. Algo verdadeiramente extraordinário sobre Jesus como curador é que ele não apenas restaura o que foi perdido, mas frequentemente concede algo ainda melhor. Quando Jesus curou o paralítico de Betesda em João 5, aquele homem não apenas recuperou a capacidade de andar que havia perdido 38 anos antes, ele recebeu uma vitalidade e força completamente novas. Quando Jesus abriu os olhos do cego de nascença em João 9, aquele homem não estava simplesmente recuperando uma visão que havia perdido. Estava experimentando o milagre de ver pela primeira vez. Isso nos ensina que Jesus não está limitado a restaurar-nos ao estado anterior à doença ou trauma. Ele pode e frequentemente deseja nos elevar a um nível de saúde, força e vitalidade que nunca experimentamos antes, transformando nossas maiores fraquezas em nossas áreas de maior força e testemunho. Jesus, pedimos que tua obra restauradora em nossas vidas vá além de simplesmente reverter os danos causados pela doença, pelo trauma ou pelo pecado. Transforma nossas maiores fraquezas em nossas maiores fortalezas, nossas cicatrizes mais profundas em nossos testemunhos mais poderosos, nossas limitações mais frustrantes em oportunidades para manifestar tua graça, como fizeste com José no Antigo Testamento, que disse aos irmãos que o venderam como escravo: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Ensina-nos a ver como até mesmo as experiências mais dolorosas podem ser redimidas e transformadas em bênçãos inesperadas, que possamos não apenas ser curados, mas emergir da provação mais fortes, mais sábios, mais compassivos e mais úteis para teu reino do que jamais teríamos sido, sem passar por esse vale. Uma verdade profunda sobre Jesus como curador é que ele não apenas remove a doença, mas restaura o propósito. Quando Jesus curou a sogra de Pedro em Mateus 8, a Bíblia diz que ela se levantou e começou a servi-lo. A cura não era o ponto final, mas o ponto de partida para uma vida renovada, de serviço e propósito. Da mesma forma, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, ordenou que lhe dessem algo para comer, um gesto prático que a reintegrava nas atividades normais da vida. Jesus compreende que a verdadeira cura
não se limita à ausência de sintomas, mas inclui a restauração de nossa capacidade de viver plenamente, de amar profundamente, de servir significativamente. Ele deseja que sejamos curados não apenas para nosso próprio bem-estar, mas para que possamos cumprir o propósito único para o qual fomos criados. Jesus, que tua cura em nossas vidas sempre nos conduza a um renovado senso de propósito e missão. Que, como a sogra de Pedro, possamos nos levantar de nosso leito de enfermidade para servir-te com renovada dedicação e gratidão. Mostra-nos como nossas próprias experiências de dor e restauração nos equiparam de maneira única para ministrar a outros que estão sofrendo, como Paulo escreveu. Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação, com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus. 2 Coríntios 1:4. Transforma-nos em canais de tua compaixão, em instrumentos de tua graça, em testemunhas vivas de teu poder restaurador. Que cada cura que experimentamos se multiplique através de nós, alcançando outros que ainda aguardam seu toque divino. Jesus, enquanto concluímos este momento de reflexão e oração sobre teu incomparável poder curador, queremos agradecer por tua presença constante, teu amor infalível e tua compaixão sem limites. Agradecemos porque, mesmo quando a cura física não vem da maneira ou no tempo que esperamos, tu nunca nos abandonas, nunca deixas de sustentar-nos com tua graça, nunca cessas de trabalhar para nosso bem eterno. Reconhecemos que a maior cura que já realizaste foi na cruz do Calvário, onde pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53:5, onde abriste o caminho para nossa restauração completa, corpo, alma e espírito. E agora, convidamos todos que estão acompanhando esta mensagem a se unirem a nós na oração que tu mesmo nos ensinaste, reconhecendo que em cada linha desta oração encontramos aspectos de tua natureza como o grande médico que cura todas as nossas enfermidades. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, agradeço por terem acompanhado esta reflexão sobre Jesus, o melhor curador que existe. Se esta mensagem tocou seu coração e fortaleceu sua fé, por favor, inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho para receber nossas notificações e deixe seu like neste vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar levando esta palavra de esperança e cura para muitas outras pessoas que estão precisando ouvir sobre o poder restaurador de Jesus. E não deixe de assistir ao vídeo que aparecerá na tela final. Preparamos conteúdos especiais para fortalecer ainda mais sua fé e sua caminhada com o Senhor. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês.